Você já refletiu sobre o motivo de seu coração permanecer agitado, mesmo quando tudo ao seu redor parece tranquilo? Porque mesmo nos momentos de silêncio, uma tempestade interna insiste em não cessar. E se eu te dissesse que Jesus deixou escondido nas páginas da Bíblia uma lição silenciosa, profunda e libertadora, capaz de aquietar sua alma nos dias mais escuros? E se eu te dissesse que Jesus não apenas entende a sua ansiedade, mas também ensinou um caminho prático, espiritual e poderoso para vencê-la, e que esse caminho está sendo revelado a você exatamente neste momento, como resposta às suas orações mais sinceras? A maioria das pessoas acredita que a ansiedade é um peso inevitável da vida moderna, mas poucos sabem que há um segredo oculto nas palavras de Cristo, um poder que, quando compreendido e vivido, pode quebrar as correntes invisíveis que nos prendem. Este não é apenas mais um vídeo, é um convite divino para uma jornada espiritual que pode transformar completamente sua maneira de viver, pensar e sentir. A ansiedade, meu irmão, minha irmã, não é apenas um sentimento, é uma prisão interior. E Jesus veio para libertar os cativos. Existe uma chave espiritual deixada por ele para abrir essa cela. Mas essa chave não está nas mãos do mundo, ela está nas palavras de Cristo, em seus gestos e nos momentos mais intensos da sua missão na Terra. E você está prestes a conhecer essa chave. Nos próximos minutos, exploraremos as Escrituras de uma forma talvez inédita para você. Descobriremos como Jesus enfrentou a agonia no Getsêmani, como venceu as tentações no deserto, como ensinou seus discípulos a vencerem o medo e como, até em seu silêncio, ofereceu o maior consolo, a certeza de que jamais estamos sozinhos em nossa dor. Vamos caminhar juntos pelas passagens que revelam um método divino para transformar a ansiedade em paz, a inquietação em oração viva e a angústia em entrega genuína. Você perceberá que existe um poder que muitos ignoram, o de falar com Deus em silêncio, permitindo que o Espírito Santo transforme o coração de dentro para fora. Prepare-se, pois este vídeo é mais do que um estudo. É uma revelação, um chamado, uma resposta divina à sua busca. E se você chegou até aqui, não foi coincidência. Há uma batalha espiritual travada na mente de milhões de cristãos e você está prestes a receber estratégias do alto para vencê-la. Mas antes de começarmos essa jornada, quero te pedir algo que fortalecerá nossa união. Escreva agora mesmo a frase paz em Cristo nos comentários abaixo. Isso não é apenas um gesto, é um compromisso público com a fé, com a transformação, com a mensagem que Deus está prestes a plantar em seu coração. Ao escrever essas palavras, você estará declarando ao céu: Senhor, estou pronto. E se você acredita que essa mensagem pode salvar, consolar e edificar outras vidas, curta este vídeo agora. Ao fazer isso, o YouTube entende que esta mensagem é relevante e a mostra para outras pessoas que estão sofrendo em silêncio. Assim, você se torna um instrumento de Deus para espalhar esperança. E por isso eu te parabenizo. Você está participando de algo muito maior do que imagina. Você é uma parte viva deste ministério. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Muitos usam este espaço como um refúgio espiritual, pois nem sempre tem uma igreja por perto. Aqui, eles encontram acolhimento, estudo, oração, e quanto mais você participa, mais essa chama de fé se espalha. Lembre-se, a ansiedade se alimenta do isolamento, mas aqui ninguém caminha sozinho. Comente paz em Cristo, curta, inscreva-se e prepare-se. O penúltimo ensinamento que traremos hoje pode ser a chave para destravar uma bênção que sua alma busca há anos. Agora, recolha-se um instante, respire fundo, coloque a mão sobre o peito e em silêncio peça: Senhor, fala comigo, porque a partir deste momento mergulharemos na palavra viva. Vamos iniciar o estudo. 1. A angústia no Getsêmani, quando Jesus nos ensina a orar com o coração em chamas. Há uma cena nas Escrituras tão intensa, tão humana e ao mesmo tempo tão divina, que nos coloca diante do coração pulsante de Cristo, em agonia, no jardim do Getsêmani. Na véspera de sua crucificação, Jesus enfrentou uma das horas mais sombrias de sua caminhada na terra.
E foi justamente ali, nesse cenário de dor, que ele nos mostrou como lidar com a ansiedade que invade a alma. Não com teorias, mas com oração verdadeira, profunda, autêntica. A minha alma está profundamente triste até a morte, disse ele aos discípulos, conforme registrado em Mateus capítulo 26, versículo 38. Veja bem, o Filho de Deus, aquele que andou sobre as águas e expulsou demônios com apenas uma palavra, agora se prostra em tristeza profunda. Jesus não disfarça sua dor, não oculta o que sente. Ele mostra que orar é derramar a fraqueza diante do Pai, não fingir forças. Quantas vezes você tentou esconder seus sentimentos de Deus? Quantas vezes sufocou sua dor acreditando que era errado sentir? No Getsêmani, Jesus nos ensina que não há oração verdadeira sem honestidade. A ansiedade começa a perder poder quando paramos de lutar contra nossos sentimentos e os levamos a Deus como estão, sem máscaras. Mas a oração de Jesus não termina no desabafo. Ela se transforma em entrega. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, versículo 39. Aqui reside o grande segredo que transforma a angústia em paz. Não é o término da luta que traz alívio, mas o realinhamento do coração à vontade do Pai. Neste exato momento, talvez você esteja enfrentando seu próprio Getsêmani, uma temporada em que os medos te rodeiam, os pensamentos te oprimem e o silêncio de Deus parece mais alto do que qualquer resposta. Mas preste atenção, Jesus não fugiu? Não. Ele permaneceu, ele orou, ele chorou e através da oração foi fortalecido para enfrentar o que estava por vir. Isso significa que você também pode ser fortalecido se aprender a orar como ele orou. Preste atenção em um detalhe poderoso. Jesus retorna aos discípulos e os encontra dormindo. Então ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. A ansiedade muitas vezes é alimentada por distrações espirituais. Adormecemos quando deveríamos estar em vigilância. Nos desconectamos justamente quando mais precisaríamos estar firmes. Jesus nos ensina que não devemos enfrentar a ansiedade sozinhos. Ele pede companhia, pede oração em conjunto. Quem são os Pedro, Tiago e João na sua vida? Com quem você pode compartilhar suas lutas? A comunhão espiritual é uma fortaleza contra a opressão mental. E ainda existe um detalhe escondido nesta cena. O suor de Jesus se transformou em gotas de sangue. Lucas 22, 44. Essa condição é conhecida como hematidrose, um fenômeno raro que acontece em situações de estresse extremo. Por que a Bíblia revela esse detalhe? Para mostrar que Jesus não apenas compreende a ansiedade, ele a sentiu fisicamente. Estamos falando de um Salvador que conhece a dor que sufoca a alma, não de um Deus distante. Aqui reside uma revelação profunda. A oração de Jesus no Getsêmani não afastou a cruz, mas foi o que lhe deu forças para suportá-la. Deus nunca prometeu eliminar todas as nossas batalhas, mas garantiu que através da oração nos fortaleceria para vencê-las. Quando a oração brota sinceramente do fundo do coração, ela se torna como um fio invisível que conecta a alma angustiada ao céu. É através dela que a ansiedade começa a perder seu domínio. Hoje, talvez sua oração precise mudar. Não apenas peça que Deus elimine o problema. Peça força para atravessá-lo com fé. Diga como Jesus: seja feita a tua vontade. Esse é o ponto de virada. Um coração que se rende encontra descanso. Uma alma que se entrega encontra libertação. A oração não é uma fuga da ansiedade. É o campo de batalha onde ela é vencida. Quanto mais você ora, mais o Espírito Santo ocupa os espaços que antes eram dominados pelos pensamentos ansiosos. Agora mesmo, feche os olhos por alguns instantes. Imagine-se naquele jardim. Ouça a oração de Jesus. Junte-se a ele e diga: Pai, não quero mais lutar sozinho. Ensina-me a orar com verdade, fé e entrega. E no próximo momento de reflexão, vamos mergulhar em outra lição poderosa. Como Jesus enfrentou o deserto da tentação e usou a palavra como arma contra os ataques da mente. Uma revelação profunda sobre a força da Escritura como escudo da alma. 2. O deserto da tentação
A palavra como arma contra os ataques mentais. O deserto na Bíblia não é apenas um lugar físico, é também um símbolo espiritual. Um ambiente onde a alma é testada, onde o silêncio se torna ensurdecedor e os pensamentos sombrios ganham força. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, Mateus 4:1, e ali enfrentou sozinho um tipo de batalha que muitos de nós conhecemos bem, uma guerra mental. Durante 40 dias e 40 noites, sem alimento e sem companhia humana, Jesus permaneceu no deserto. E foi justamente quando seu corpo estava mais fraco que o inimigo se aproximou para atacar. Assim também acontece conosco. A ansiedade, a dúvida e o medo se tornam mais ferozes quando estamos vulneráveis. Mas veja a resposta de Jesus. Ele não grita, não entra em desespero, não discute. Ele responde com a palavra. Ele diz: está escrito. Essas palavras ecoam como espadas no deserto. 3 vezes o inimigo tentou distorcer a verdade. E 3 vezes Jesus respondeu com versículos da Escritura, Mateus 4, 4, 7, 10. Este padrão nos ensina algo profundo. A mente ansiosa não se liberta com frases motivacionais ou pensamentos positivos. Ela é curada pela verdade eterna da palavra de Deus. Quando o inimigo sussurra que você é fraco, a palavra responde: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Quando diz que Deus te abandonou, a Escritura declara: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Quando ameaça o seu futuro, a palavra promete: os planos que tenho para ti são de paz e não de mal. Jeremias 29:11. Jesus nos mostra que a Bíblia não é um amuleto, é uma arma viva e, mais que isso, um escudo protetor para a mente. A ansiedade se alimenta da ausência da verdade. Quando deixamos nossa mente vagar sem direção, ela se torna solo fértil para todo tipo de pensamento sombrio. Mas quando a preenchemos com a palavra, erguemos um muro espiritual de proteção. Observe ainda um detalhe. Satanás também usa a Bíblia, mas a distorce. Isso nos ensina que não basta conhecer as Escrituras, é preciso interpretá-las com discernimento espiritual. Muitas mentes ansiosas interpretam até mesmo a palavra de Deus de forma errada, acreditando, por exemplo, que estão sendo castigadas, quando, na verdade, estão sendo chamadas ao arrependimento e à cura. No deserto, Jesus nos ensina que dominar a mente começa por dominar a linguagem espiritual. Ele não dialoga com o inimigo, não tenta convencê-lo, não se rende às emoções. Ele proclama verdades absolutas. Essa é a estratégia que você pode começar a aplicar agora. Quando um pensamento opressor surgir, não o abrigue dentro de si. Enfrente-o imediatamente com a Escritura. Se sua mente estiver te dizendo: você não é suficiente, declare em voz alta: eu sou filho de Deus, herdeiro com Cristo, conforme Romanos 8, versículo 17. Se a ideia de perda ameaçar sua paz, responda: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, como afirma o Salmo 23, verso 1. Se o medo tentar sussurrar que você está sozinho, proclame: o Senhor está comigo, não temerei, como está escrito no Salmo 118, verso 6. A mente de Cristo estava impregnada da palavra. Por isso, mesmo em meio ao deserto, ele não se desestabilizou. E aqui está um segredo precioso. O deserto não é um lugar de destruição, mas de definição. Ali, Jesus não apenas derrotou o inimigo, mas também afirmou diante do céu e da terra que sua mente pertencia inteiramente ao Pai. Você pode fazer o mesmo. Comece agora a formar seu próprio arsenal espiritual. Escolha versículos que falem diretamente às suas feridas, às suas dúvidas e aos seus temores. Grave-os na memória, reflita neles, repita-os em voz alta. Transforme sua mente num solo sagrado, onde a palavra de Deus seja a primeira voz a ser ouvida. E nunca se esqueça, o deserto tem um fim. A Bíblia nos diz que após a tentação, vieram os anjos e serviram a Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 11. A paz chega, o socorro vem, mas é fundamental permanecer firme na palavra durante a batalha. No próximo bloco, vamos nos aprofundar em uma parábola que muitos esquecem, mas que traz uma revelação poderosa: a preparação do solo da mente segundo a parábola do semeador.
descobriremos por que pensamentos negativos se instalam tão facilmente e como preparar uma mente fértil para receber a paz de Deus. A parábola do semeador, preparando a mente para acolher a paz. Jesus nunca contava histórias ao acaso. Cada parábola que ele ensinava carregava em si um mapa espiritual. Em Mateus capítulo 13, ele compartilha uma das mais impactantes lições sobre como bons ou maus pensamentos encontram espaço dentro de nós. A parábola do semeador não trata apenas de sementes ou da colheita em si, ela é sobre a sua mente, sobre o terreno interior onde a palavra pode florescer. Cristo descreve 4 tipos de solos, 4 estados da alma, 4 formas de receber a mensagem divina. E aqui está o ponto crucial. O tipo de solo determina o fruto que será gerado. A ansiedade, o medo e a dúvida prosperam em terrenos não preparados, mas a paz só germina onde há profundidade, entrega e vigilância. O primeiro solo é à beira do caminho. Jesus diz que ali a semente nem chega a penetrar. O inimigo vem e a retira. Esse é o terreno da superficialidade. Quantas vezes você já ouviu uma palavra forte, mas em poucos minutos as preocupações do dia a dia a sufocaram? A mente tão exposta e dispersa que nem oferece resistência. A palavra é retirada antes mesmo de enraizar. O segundo tipo de solo é o pedregoso. Recebe a semente com alegria, mas como não tem raízes profundas, logo murcha diante da adversidade. É a mente que anseia por paz, mas não suporta o processo. Crê enquanto tudo vai bem, mas desmorona diante da primeira tempestade. Essa fé é como a chama frágil que se apaga ao primeiro sopro de más notícias. O terceiro solo é o terreno espinhoso. Ali, a semente até germina, mas é sufocada pelas preocupações, riquezas e desejos deste mundo. Esse é o retrato fiel da mente moderna, cheia de boas intenções, porém sobrecarregada de distrações, tarefas, cobranças e comparações. A fé até começa a brotar, mas logo é abafada. A palavra até ecoa, mas logo perde força. Contudo, há esperança. O bom solo não nasceu bom, ele foi trabalhado, preparado. Jesus mostra que o solo fértil é aquele que ouve, entende e acolhe a palavra. Ou seja, é uma mente cultivada, disciplinada, pronta para dar frutos. E como preparar esse solo? A própria Escritura nos orienta. Primeiro, remova as pedras. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. É tempo de olhar para dentro com coragem. Em que áreas você resiste à ação da palavra? Onde estão as barreiras, os traumas e as desculpas que você carrega há tanto tempo? Segundo, arranque os espinhos. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Pergunte a si mesmo: que distrações têm sufocado minha fé? Redes sociais, notícias, relações tóxicas? A ansiedade prospera onde há excesso, poda o que não dá fruto. Terceiro, regue o solo com meditação. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, verso 2. Ler a Bíblia não basta. É preciso meditar, repetir, relembrar, deixar que a palavra invada e ocupe o espaço dos pensamentos automáticos. Quanto mais a palavra preencher a mente, menos espaço haverá para a ansiedade. Quarto, proteja o solo. O agricultor não discute com os pássaros, ele protege sua plantação. Você tem protegido a sua mente? Com o que tem alimentado a sua alma? Quem tem acesso às suas emoções? Sua mente é um jardim? Ou você cultiva a paz? Ou permite que os espinhos tomem conta? O segredo é este: a ansiedade não é vencida pela força de vontade, mas pelo poder de uma mente enraizada na palavra. Raízes profundas só crescem onde há espaço, luz e cuidado. Jesus compartilhou essa parábola para nos mostrar que a condição da nossa mente define o destino da nossa fé. Uma mente endurecida resiste ao consolo de Deus. Uma mente dispersa não consegue reter a promessa. Mas uma mente moldada pelo Espírito se transforma em solo fértil para a esperança, a confiança e a paz. Agora, faça uma pausa e reflita: que tipo de solo é a minha mente hoje? Então ore: Senhor, prepara o meu coração para receber a Tua palavra. Remove as pedras da resistência,
consome os espinhos da distração e planta em mim a tua paz. Em seguida, vamos explorar o filtro divino revelado por Paulo em Filipenses 4:8 e aprender como ele nos instrui a reprogramar uma mente ansiosa com pensamentos do céu. 4. O filtro divino. Como reprogramar sua mente segundo Filipenses? Imagine uma mente treinada para filtrar pensamentos antes que eles criem raízes. Um espírito capaz de discernir rapidamente o que provém de Deus e o que é engano. Um coração que escolhe o que acolher e o que rejeitar. Isso não é utopia. É exatamente o que Paulo ensina em Filipenses 4:8, um versículo que é simultaneamente um comando e uma promessa. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Essas palavras não foram escritas em tempos de paz. Paulo estava em prisão, cercado de angústia, cansaço e incerteza, mas sua mente se mantinha serena. O segredo? Ele escolhia no que pensar. Filipenses 4:8 funciona como um filtro divino. 8 critérios, 8 portas por onde cada pensamento deve passar antes de habitar seu coração. A ansiedade muitas vezes nasce da aceitação de pensamentos que jamais deveriam ter sido acolhidos. A mente aberta demais é vulnerável. A mente conduzida pelo Espírito é criteriosa. Vamos entender esse filtro. 1. Verdadeiro. Este pensamento está de acordo com a verdade de Deus ou é uma mentira camuflada? Muitas ansiedades brotam de suposições, exageros e conclusões precipitadas. A verdade liberta, o erro aprisiona. 2. Nobre. Este pensamento eleva a minha alma ou a arrasta para a vulgaridade? Existe uma nobreza espiritual que deve ser preservada? O cristão não pode se dar ao luxo de pensamentos mesquinhos, impuros ou vingativos? 3. Justo. Este pensamento promove justiça ou injustiça? Conduz à misericórdia ou ao julgamento precipitado? A ansiedade floresce onde valores são distorcidos. Uma mente justa encontra seu equilíbrio. 4. Puro. Este pensamento preserva minha santidade ou me afasta dela? Impurezas não são apenas de ordem sensual, mas toda a contaminação que sutilmente adoece a alma. A pureza é um refúgio para quem luta contra a ansiedade. 5. Amável. Este pensamento me conduz ao amor ou ao endurecimento? A amabilidade não é fraqueza, é fruto do espírito combatendo rancores e agressividade. 6. De boa fama. Este pensamento constrói ou destrói a minha visão dos outros? O que é de boa fama edifica e traz luz. O que é malicioso lança sombras. A mente ansiosa muitas vezes distorce a realidade. 7. Virtuoso. Este pensamento me fortalece, aproxima-me da fé, da esperança e da coragem, ou me enfraquece? A virtude é um termômetro espiritual. Onde falta virtude, algo está desalinhado. 8. Digno de louvor. Este pensamento glorifica a Deus? Se Jesus estivesse ao meu lado, ele se alegraria ou se entristeceria com esse pensamento? Agora visualize sua mente como um portão espiritual. A cada pensamento que surgir, submeta-o ao filtro de Filipenses 4:8. Se não passar, não deve permanecer. Rejeite-o e declare: em nome de Jesus, minha mente é morada do Espírito Santo. Isso não é superstição, é um posicionamento espiritual. Paulo conhecia o perigo dos pensamentos aceitos sem vigilância. Por isso, em 2 Coríntios 10:5, ele ensina a levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Isso implica examinar, interrogar e sujeitar cada ideia à luz da palavra. Uma prática poderosa. Escreva os 8 filtros em um papel e fixe-o perto do local onde ora ou trabalha. Quando a ansiedade tentar dominar, use esse filtro como escudo. Com o tempo, sua mente será treinada. Você começará a perceber mais rapidamente as setas do inimigo e as sementes que vêm de Deus. O próprio Paulo conclui: o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Filipenses 4:9. A paz não surge por mágica. É fruto de uma mente cultivada, protegida e disciplinada.
O Deus da paz habita onde os pensamentos são guiados por sua palavra. Você pode, a partir de hoje, escolher no que pensar. E essa escolha pode transformar toda a sua vida. No próximo bloco, vamos visitar o coração de um homem que enfrentou o cansaço mental e encontrou em Deus a fonte de renovação, Davi nos Salmos e o segredo para restaurar uma mente esgotada. 5. O segredo de Davi. Como renovar a mente cansada com os Salmos. Há dias em que a alma simplesmente desaba, dias em que os pensamentos se tornam tão pesados quanto rochas e a mente sobrecarregada parece clamar em silêncio. São momentos em que até mesmo orar parece árduo. Crer se torna difícil e até o simples ato de respirar parece doer. É justamente nesses momentos que encontramos nos Salmos o alívio tão necessário. Porque neles Davi expressa não apenas sua adoração, mas também suas dores mais profundas e o caminho que encontrou para renovar sua mente. Davi não era um homem qualquer, era rei, guerreiro, poeta, músico, mas acima de tudo, era chamado de homem segundo o coração de Deus, conforme está em 1 Samuel 13:14. E não porque fosse impecável, mas porque teve a coragem de ser verdadeiro diante do Senhor. Davi não mascarava suas emoções. Ele as convertia em oração. Sabia que só conseguiria vencer as batalhas externas depois de superar as guerras internas da mente. No Salmo 13, ele desabafa: Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Aqui vemos um homem em desespero, um rei quebrado em seu interior. Mas observe, Davi não silencia. Ele ora. Ele não foge da angústia, ele a entrega. Este é o primeiro segredo para renovar a mente, uma oração honesta. Não se trata de orações formais, frias, com palavras cuidadosamente escolhidas, mas daquelas que vêm em meio às lágrimas, com a voz falhando, com o coração desnudado diante de Deus. Quando a mente está cansada, Deus não espera discursos bem elaborados, Ele espera a verdade. Diga a Ele o que está sentindo. Mesmo que pareça confuso, mesmo que pareça errado, Deus já conhece o seu coração. Mas ao verbalizar, algo poderoso acontece dentro de você. A oração honesta quebra o ciclo da ansiedade porque ela derruba a falsa sensação de controle. O segundo segredo está no Salmo 143:5. Lembro-me dos dias antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Quando a mente está esgotada, é fácil esquecer as vitórias que Deus já concedeu. Por isso, Davi ativa sua memória espiritual. Ele não permite que o cansaço apague da lembrança as ações passadas do Senhor. Ele se lembra conscientemente dos dias em que Deus interveio. Este é um remédio poderoso contra o desespero. Lembrar do que Deus já fez é combustível para crer no que Ele ainda fará. Pense por um momento. Quantas vezes Deus te sustentou quando você achava que não aguentaria? Quantas portas se abriram quando tudo parecia fechado? Quantas respostas chegaram quando você já havia desistido de orar? Sua mente cansada precisa ser alimentada com testemunhos, inclusive os seus próprios. O terceiro segredo é a declaração de fé antes mesmo de ver a solução. Ainda em meio à dor, Davi proclama: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Isso pode parecer loucura para o mundo, mas é fé genuína para os filhos de Deus. Ele não esperava sentir paz para então declarar a paz. Ele declarava primeiro e sua alma seguia sua fé. Ele dizia a si mesmo: Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Salmo 42:5. Davi pregava para si próprio. Ele recordava a promessa. Ele se apegava à verdade. Você também pode fazer isso agora? Mesmo que a mente esteja pesada e os pensamentos estejam te atacando, pare e declare: minha mente pertence a Cristo, o Senhor cuida de mim, eu não estou só. Palavras como essas, repetidas com fé, começam a abrir espaço para a entrada da paz de Deus em seu interior. Mas ainda há mais. Davi também nos ensina a usar a adoração como arma espiritual. Quando não souber mais o que pensar, cante. Quando não conseguir mais raciocinar, louve. A música espiritual tem um poder profundo de reposicionar a alma.
Salmos como o 27, o 46 e o 91 são verdadeiros cânticos de guerra contra a ansiedade. Leia-os em voz alta, memorize versículos, transforme-os em oração. E finalmente, Davi nos mostra uma lição essencial. Ele nunca negava seu cansaço, mas também não permitia que ele se tornasse uma desculpa para desistir. Sim, ele chorava, mas depois se levantava. Sim, ele questionava, mas continuava avançando. Essa é a diferença. A mente cansada não precisa de culpa, ela precisa de direção. Se você chegou até aqui, saiba, Deus te trouxe para restaurar suas forças. Ele conhece sua exaustão e mais, Ele já providenciou consolo, refrigério e descanso para a sua alma. Mas a jornada começa com rendição. Deixe de fingir que está bem. Coloque tudo nas mãos do Senhor e repita agora, seja em voz alta ou apenas em pensamento. Ainda que a minha mente esteja cansada, eu confiarei. O Senhor é o meu pastor. Ele restaurará a minha alma. No próximo bloco, vamos descobrir como Jesus utilizou a autoridade espiritual para libertar pessoas oprimidas por pensamentos obsessivos e como esse mesmo poder está disponível para você hoje. 6. O poder da autoridade espiritual. Jesus e a libertação da mente oprimida. Existem pensamentos que não são frutos da ansiedade natural. Eles não surgem da lógica ou das emoções. São intrusos espirituais. Sementes de medo, confusão, desvalorização e desespero. Pensamentos opressores surgem especialmente nos momentos de maior fragilidade espiritual. Quando se tornam persistentes, profundos e pesados, revelam algo ainda mais sério. Uma opressão espiritual silenciosa, mas extremamente real. Durante seu ministério na Terra, Jesus não se limitou a curar corpos. Ele libertou mentes e fez isso com plena autoridade. Em Marcos capítulo 5, encontramos a história de um homem possuído, que vivia entre os sepulcros gritando dia e noite e ferindo-se com pedras. Um retrato extremo, é verdade, mas altamente revelador. Esse homem representa o que acontece na alma quando pensamentos opressores tomam o controle. Isolamento, desfiguração emocional, ausência de paz. Contudo, ao avistar Jesus, mesmo de longe, ele corre até ele. Jesus então lhe pergunta: qual é o teu nome? Marcos 5:9. Essa pergunta revela uma chave espiritual fundamental. Para libertar a mente, é necessário identificar a raiz do pensamento opressor. Nomear é exercer autoridade. Enquanto o inimigo deseja manter as coisas na confusão e no silêncio, Jesus deseja trazer clareza e revelação. Ele expõe aquilo que escraviza. Quantos de nós convivemos com pensamentos destrutivos sem jamais confrontá-los? Pensamentos como: você não vale nada, ninguém se importa com você, sua vida não tem propósito. Essas não são simples frases que surgem na mente, são dardos inflamados, enviados para enfraquecer a fé e manipular o destino. Contudo, como Jesus nos ensinou, podemos agir, questionar, confrontar e ordenar. Diante de um pensamento destrutivo, declare em voz alta: esse pensamento não é quem eu sou filho de Deus, este medo não pertence a mim, foi vencido na cruz, minha mente é propriedade de Cristo. Todo pensamento contrário, sai agora. Jesus não argumentava com demônios, ele ordenava: sai dele, espírito imundo. Marcos 5:8. Aqui encontramos um grande princípio espiritual. A mente só se liberta quando se exerce autoridade. Muitos oram por libertação, mas ainda conversam mentalmente com o inimigo, ainda justificam pensamentos tóxicos, ainda racionalizam suas dores. Jesus nos ensina a ser firmes, diretos e espiritualmente posicionados. Outro ponto crucial: a mente liberta precisa ser preenchida. Em Lucas 11:24-26, Jesus explica que quando um espírito maligno sai de uma pessoa e encontra a casa vazia, ele retorna trazendo consigo outros 7 piores. Isso nos ensina que expulsar o mal é apenas o primeiro passo. É necessário encher o espaço com a presença de Deus. Aqui vai uma prática poderosa. Após rejeitar um pensamento opressor, cante um louvor. Leia um salmo em voz alta, ore com sinceridade, fale em línguas ou escreva uma declaração de fé e leia-a 3 vezes ao dia. Transforme sua mente em um altar contínuo. Nunca deixe espaço vazio.
Saiba também que usar a autoridade espiritual não é arrogância, mas obediência. Paulo nos ensina: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10:4. Pensamentos obsessivos são fortalezas, mas diante da palavra de Deus, elas desmoronam. Agora mesmo, feche seus olhos e declare com fé: em nome de Jesus, eu rejeito toda opressão mental. Declaro que minha mente está sob o domínio do Espírito Santo. Pensamentos de morte, solidão, confusão e pânico não têm mais lugar em mim. Eu sou livre porque Cristo me libertou. E lembre-se, algumas batalhas espirituais também exigem apoio humano, terapia, acompanhamento médico, oração em comunidade. Tudo isso pode fazer parte do cuidado de Deus com você. A fé não exclui o tratamento, ela impulsiona o cuidado. No próximo bloco, vamos aprender como Paulo, mesmo acorrentado numa prisão romana, conseguiu manter sua mente firme, protegida e cheia de paz. Vamos descobrir o sistema de defesa espiritual que ele construiu para preservar a liberdade mental no dia a dia? 7. O sistema de defesa mental de Paulo, blindando a mente, mesmo em prisões. Imagine-se preso, injustiçado, num local úmido, escuro, cercado de incertezas e ameaças. Este era o ambiente onde Paulo se encontrava quando escreveu sua carta aos Filipenses, uma das mais radiantes e esperançosas de todo o Novo Testamento. O que torna isso extraordinário não é apenas sua fé inabalável, mas a paz que fluía das suas palavras. Como alguém poderia manter tamanha serenidade num lugar que para muitos seria o fim? A resposta está no que podemos chamar de um sistema de defesa espiritual. Paulo não apenas resistia mentalmente ao sofrimento, ele transcendia as circunstâncias. Sua mente não reagia ao ambiente. Ela permanecia ancorada nas verdades eternas. Em Filipenses 4, 6 e 7, ele revela esse sistema em 4 passos essenciais que todo cristão pode praticar para combater a ansiedade. Reconheça a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo começa com uma ordem, mas ela nasce do reconhecimento de que a ansiedade existe. Ele não diz, não sintam ansiedade, mas não andem ansiosos. A palavra grega para ansiosos descreve uma divisão interna. A mente ansiosa é fragmentada, dividida entre fé e medo, entre presente e futuro, entre razão e emoção. O primeiro passo é admitir: minha mente está dividida, e então decidir não ser guiado por essa divisão. Substitua a ansiedade por oração específica. Em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo nos ensina a trocar o idioma da ansiedade pela linguagem da fé. Ansiedade é pensamento desgovernado, oração é pensamento direcionado, e mais, ele fala sobre súplica. Com gratidão pode parecer um paradoxo, mas é uma chave poderosa. Suplicar com fé e agradecer antes mesmo de ver a resposta é o que ativa o mover espiritual. Quando você ora dessa maneira, está declarando: eu creio que Deus já está agindo, mesmo que meus olhos ainda não vejam. Terceiro, experimente a paz que ultrapassa o entendimento. A paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Paulo não promete uma explicação, mas assegura uma paz que vai além da lógica humana. Mais do que simplesmente sentir essa paz, ele diz que ela protegerá o seu coração e a sua mente. A palavra grega usada para guardar tem o sentido de vigiar como um sentinela em posição de defesa. Ou seja, a paz de Deus é ativa, uma verdadeira fortaleza invisível, protegendo a mente contra ataques espirituais. Quarto, alimente sua mente com aquilo que vem de Deus. Logo depois de ensinar sobre a paz, Paulo escreve o versículo que já foi abordado anteriormente. Filipenses 4, versículo 8. Isso porque a paz não se mantém sem disciplina. A mente ociosa é uma porta aberta para a ansiedade retornar. Por isso, Paulo nos orienta sobre o que pensar, como pensar e onde focar a mente. O sistema só se completa quando, após orar, você passa a preencher seus pensamentos com tudo o que é verdadeiro, justo e puro. Agora reflita: você tem utilizado esse sistema ou apenas reagido às pressões do dia a dia?
Quantas vezes a ansiedade dominou você por ignorar passos tão simples e poderosos? Paulo escreveu essas instruções enquanto estava preso, e talvez hoje você esteja numa prisão emocional. Saiba, porém, que se sua mente for liberta, nem as circunstâncias nem as cadeias físicas poderão lhe aprisionar. A prática contínua desse sistema transforma sua mente num território sagrado. A seguir, algumas atitudes práticas que você pode começar hoje mesmo. Ao acordar, entregue seus pensamentos a Deus antes de tocar no celular. Faça uma lista das situações que lhe causam ansiedade e, uma a uma, transforme-as em súplicas diante de Deus. Durante o dia, ao perceber que sua mente está se agitando, pare por 60 segundos e declare: Senhor, eu te entrego isso. Guarda a minha mente com a tua paz. Antes de dormir, anote 3 motivos para agradecer. A gratidão é o cimento que firma a paz espiritual. Paulo nos ensina que a paz verdadeira não é ausência de problemas, mas resultado de uma disciplina espiritual e de uma mente governada pela fé e não pelas circunstâncias externas. Esse sistema de defesa espiritual não é apenas teórico, ele é funcional. Está nas Escrituras, está ao seu alcance. No próximo bloco, exploraremos como a fé silenciosa, muitas vezes negligenciada, pode ser a arma mais poderosa contra a ansiedade. O poder escondido na oração feita em silêncio, quando o coração fala mais alto que as palavras. 8º, o poder do silêncio, quando a alma ora sem palavras e o céu responde. Vivemos num mundo ruidoso, onde tudo exige pressa, respostas imediatas, opiniões rápidas. Até nossas orações, por vezes, se tornam apressadas e cheias de repetições, como se precisássemos convencer Deus pelo volume ou insistência. No entanto, a Bíblia revela um segredo muitas vezes esquecido. Existem orações silenciosas que movem o céu com força sobrenatural. O silêncio também é uma linguagem espiritual. Existem momentos em que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, conforme Romanos capítulo 8, versículo 26. Isso significa que mesmo quando as palavras nos faltam, Deus entende a linguagem da alma. Quando o único som que conseguimos emitir é um suspiro ou um choro, Deus está atento a cada clamor silencioso do nosso coração. A ansiedade tende a gerar um excesso de ruído interno, pensamentos acelerados, cenários catastróficos, discussões antecipadas, lembranças dolorosas. No meio desse turbilhão mental tentamos orar, mas as palavras nos escapam. É justamente aí que o silêncio revela seu poder. Observe o que diz Lamentações capítulo 3, versículo 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. E o Salmo 62, versículo 1 declara: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Esses textos não sugerem passividade, mas confiança. O silêncio espiritual é a expressão mais profunda da fé. É quando você deixa de tentar controlar as situações e permite que Deus seja Deus. É quando o coração repousa, mesmo que a mente ainda esteja tentando compreender. É quando você apenas se senta diante de Deus e respira, com reverência, esperança e rendição. Quantas vezes a ansiedade se intensificou porque você tentou resolver tudo sozinho? Quantas vezes sua oração foi mais um desabafo ansioso do que um encontro verdadeiro com a paz? Há momentos em que tudo o que é preciso fazer é se ajoelhar, é fechar os olhos e no silêncio do coração dizer: Pai, estou aqui, não tenho respostas, mas confio em Ti. Em 1 Samuel capítulo 1, encontramos Ana, mãe de Samuel, orando silenciosamente no templo. A Bíblia relata que seus lábios se moviam, mas nenhuma palavra se ouvia. Mesmo assim, Deus ouviu o clamor de sua alma e respondeu seu pedido. O sacerdote chegou a pensar que ela estivesse embriagada, tão intensa era sua oração. Mas Deus discerniu seu espírito e concedeu o milagre. Ana concebeu. Isso nos ensina que as orações silenciosas também geram milagres. Talvez agora você esteja cansado de explicar para Deus tudo o que sente. Talvez ache que nem sabe orar corretamente, mas saiba, se seu coração está voltado para Ele, mesmo sem dizer uma palavra, você já está orando. O Pai,
que vê em secreto, escuta o que ninguém mais escuta e responde no tempo perfeito. Aqui vai um convite prático e espiritual. Reserve 5 minutos do seu dia apenas para estar em silêncio diante de Deus. Em silêncio diante de Deus, sem música, sem pedidos, sem preocupações, apenas você, sua respiração e o Senhor. Se desejar, repita com calma uma única frase: Jesus, acalma o meu coração. Depois, apenas permita que o Espírito Santo complete o que precisa ser feito. Ele conhece suas lágrimas, seus medos, seus anseios. Esse tipo de oração cria dentro de nós um espaço para o agir divino. Ele aquieta o tumulto, desarma a ansiedade e posiciona o coração para receber. Não é mágica, é entrega. E a entrega genuína se manifesta no silêncio. O próprio Jesus, nos momentos mais cruciais de sua caminhada, buscava a solidão para orar, afastando-se das multidões. Ele nos ensina que a intimidade com o Pai se aprofunda no silêncio, pois ali não há distrações. Ali a alma se apresenta como é. Ali a ansiedade perde sua força, porque a presença de Deus se torna maior que qualquer preocupação. Agora mesmo, se puder, feche os olhos, respire profundamente, coloque a mão sobre o peito e, sem emitir som, apenas no íntimo diga: Senhor, eu confio em Ti. Toma o meu silêncio como oração. No próximo momento, vamos descobrir como os Salmos de Davi escondem declarações espirituais capazes de se tornarem verdadeiros escudos mentais nos momentos de maior aflição, nos ensinando a transformar o desespero em louvor vivo. O louvor como arma espiritual, como os Salmos transformam o desespero em paz. Há dias em que a dor parece sufocar, quando as palavras nos abandonam, o peito aperta e a alma mergulha em um vazio angustiante. É nesse cenário que muitos acreditam que a fé está se desfazendo. Contudo, é justamente nessas horas que o louvor deixa de ser apenas um ornamento da fé para se tornar um grito de socorro disfarçado de adoração. Os salmos são a prova viva de que o louvor pode brotar até do mais profundo abismo emocional. Davi, que compôs a maioria deles, enfrentou traições, perseguições, perdas e profundas crises emocionais. Ele conhecia a ansiedade não como teoria, mas como uma dura realidade. E talvez por isso mesmo, fez do louvor sua linguagem constante. No Salmo 34, Davi escreve: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. O contexto desse versículo é impactante. Ele acabara de fingir-se de louco diante do rei Abimeleque para escapar da morte. Humilhado e perseguido, ele escolheu louvar. Isso nos ensina que o louvor não depende das circunstâncias. Ele é uma decisão espiritual. É uma atitude de fé que afirma: mesmo que eu ainda não veja, eu confio. A ansiedade se alimenta do que foge ao nosso controle, mas o louvor declara que Deus está acima de tudo, inclusive das nossas emoções. Quando você escolhe louvar mesmo sentindo dor, não está sendo falso, mas exercendo autoridade espiritual sobre a sua alma. Está dizendo: a minha dor é real, mas a minha fé também é. O Salmo 42 expressa isso de maneira tocante. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. Aqui Davi fala consigo mesmo, confrontando sua própria ansiedade com uma declaração de esperança futura. Eu ainda o louvarei. Não importa o que esteja acontecendo. Ainda resta louvor, ainda há um cântico para ser entoado, ainda existe esperança de se erguer em adoração. Essa postura muda tudo. O louvor altera o ambiente espiritual, muda o clima ao nosso redor, expulsa a opressão e humilha o inimigo. Em 1 Samuel 16, quando Saul era atormentado por espíritos malignos, Davi tocava sua harpa e a influência maligna se dissipava. Aquilo não era apenas música, era batalha espiritual. Você também pode usar esse princípio hoje. Quando a ansiedade bater a porta, cante, mesmo que sua voz seja fraca, mesmo entre lágrimas, mesmo se parecer estranho, cante, louve, recite um salmo, leia em voz alta. Transforme seu quarto, seu carro, até o banheiro em um altar de louvor. Aqui estão alguns versículos que podem ser usados como armas de fé nos momentos difíceis. O Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. Salmo 23:1. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Salmo 121. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 41. Cada vez que você declara essas palavras com fé, algo se move no mundo invisível. As muralhas da ansiedade começam a desmoronar, porque a palavra de Deus, proclamada com fé, nunca retorna vazia, como afirma Isaías 55:11. E há algo ainda mais profundo. Quando você louva em meio à dor, você se aproxima do coração de Cristo. Jesus, na cruz, ensanguentado e humilhado, clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Citando o Salmo 22. Mas esse salmo, embora comece com angústia, termina em vitória e exaltação. Isso nos ensina que o louvor é a ponte que liga o sofrimento à vitória. Agora proponho um exercício espiritual. Escolha um salmo. Pode ser o 23, o 91, o 27 ou outro que toque o seu coração e leia em voz alta como uma oração. Depois, proclame uma frase de fé, mesmo que a ansiedade ainda esteja presente. Por exemplo, eu ainda o louvarei. Deus é a minha salvação. Declare isso crendo que seu louvor está subindo ao trono de Deus e que ele está agindo, mesmo que você não veja. A paz começa a florescer quando a alma aprende a cantar mesmo em meio à tempestade. No próximo bloco, vamos mergulhar na chave final desta jornada espiritual, como preservar a libertação, manter a serenidade e conservar o foco nos dias que virão, quando o mundo volta a pressionar e a mente tenta resgatar o caos. 10. Mantendo a libertação. Como permanecer em paz quando a ansiedade tenta retornar? Existe algo que poucos comentam, mas que todo cristão já experimentou. Mesmo após uma experiência transformadora com Deus, mesmo depois de uma oração profunda ou de um momento de revelação, a ansiedade tenta retornar como uma sombra silenciosa. Ela bate à porta da mente e, se não estivermos atentos, podemos acreditar que nada mudou, que tudo voltou ao ponto inicial. No entanto, aqui está a verdade espiritual. A libertação é sim um milagre, mas preservá-la é um processo, e Jesus já nos alertou sobre isso em Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45, ao narrar a história do espírito impuro, que ao retornar encontra a casa limpa, adornada, mas vazia, e então traz consigo outros 7 piores. O que aprendemos? O perigo não reside apenas no mal que sai, mas no bem que não permanece. Por isso, o segredo é manter a mente cheia da presença de Deus para que não reste espaço para o inimigo. A resposta está ancorada em 3 princípios espirituais fundamentais. Primeiro, vigilância diária. Jesus ensinou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. A ansiedade raramente surge de uma vez. Ela se insinua primeiro como uma preocupação, depois como medo e, em seguida, como desespero. Por isso, é necessário vigiar os pensamentos diariamente. Pergunte-se: que tipo de conteúdo estou consumindo? Com quem estou me conectando? O que tem preenchido a minha mente logo ao acordar e antes de dormir? A mente é um campo que requer vigilância constante, não com medo, mas com sabedoria. Segundo, reposição espiritual contínua. Uma mente vazia se torna vulnerável. Portanto, preencha seus dias com sementes espirituais. Comece o dia com um versículo. Ouça uma mensagem enquanto se arruma. Ore enquanto caminha, dirige ou trabalha. Leia um salmo antes de dormir. Esses pequenos atos constroem uma muralha espiritual, protegendo sua alma contra a ansiedade. A paz é um fruto e, como todo fruto, precisa ser cultivada. Quem semeia hoje, colherá amanhã. Terceiro, comunhão intencional. A ansiedade floresce na solidão, mas se enfraquece diante da luz da comunhão. Encontre alguém de confiança para orar com você. Um amigo, um irmão de fé, um grupo no WhatsApp, uma célula. A forma é o que menos importa. O essencial é não caminhar sozinho. No Getsêmani, o próprio Jesus convidou Pedro, Tiago e João para estarem com ele em oração. Embora eles tenham adormecido, o gesto revelou algo profundo. Até o Salvador buscava apoio em oração.
Além disso, adote atitudes práticas como escudos mentais. Tenha uma playlist de louvor acessível para quando a mente se agitar. Prepare uma lista de versículos fortalecedores e proclame-os em voz alta nos momentos difíceis. Memorize declarações de fé como: eu não sou o que sinto, sou aquilo que Deus diz que eu sou. A ansiedade não me define, a paz de Cristo habita em mim. Lembre-se, a paz não é um estado fixo que se instala de uma vez por todas. Ela é renovada diariamente, como o maná no deserto. Deus concede a porção necessária para cada dia. Por isso, não se desanime se amanhã a ansiedade tentar voltar. Levante-se, ore, declare a palavra e prossiga. A constância é o que vence o caos. Por fim, confie. Se Deus começou a boa obra em você, Ele mesmo a completará. Filipenses 1:6. A caminhada espiritual é feita de altos e baixos, mas a vitória não está em jamais cair, e sim em nunca desistir. Cada oração, cada louvor, cada salmo lido, cada momento de silêncio entregue a Deus é uma semente sendo cultivada pelo Espírito Santo, gerando uma nova mentalidade dentro de você. No próximo e último bloco, vamos concluir essa jornada com uma reflexão profunda, um chamado à ação e um convite espiritual para aqueles que chegaram até aqui, pois a bênção reservada aos perseverantes é sempre maior. Conclusão: se você chegou até este ponto, saiba de uma coisa: você é especial. Poucos são aqueles que perseveram até o fim de uma mensagem como esta. A maioria se dispersa, se perde no meio do caminho, cede à agitação da mente e às distrações do mundo. Mas você permaneceu, e isso é um sinal de verdadeira fome espiritual. Você não está aqui apenas por curiosidade. Algo em seu interior clamava por respostas, e o Senhor, com amor e poder, ouviu o seu clamor. Hoje você trilhou uma jornada profunda, aprendeu que a ansiedade pode ser vencida e que Jesus deixou caminhos espirituais práticos para isso. Você descobriu o poder da oração sincera no Getsêmani, o escudo da palavra no deserto, o filtro mental de Filipenses, a força do louvor nos Salmos, a autoridade espiritual para expulsar pensamentos opressores e a paz que floresce no silêncio da alma. Agora, neste ponto da caminhada, surge a decisão mais importante. O que você fará com tudo isso? Deixará esta mensagem ser apenas mais um conteúdo consumido? Ou transformará essas revelações em prática diária? Deus plantou sementes no seu coração hoje, mas é você quem deve regá-las, protegê-las e cultivá-las. A libertação foi iniciada, mas a responsabilidade pela manutenção dela agora está em suas mãos. O Espírito Santo está disposto a continuar o que começou, mas ele precisa do seu sim diário. Se esta mensagem tocou você, se algo foi transformado dentro do seu coração, se sentiu que Deus falou diretamente à sua mente e ao seu espírito, eu te convido a selar esse compromisso. Escreva nos comentários a frase: minha mente pertence a Cristo. Faça disso uma declaração espiritual pública, uma evidência de que você não apenas assistiu, mas viveu este momento. Quero ver quem são os perseverantes, os valentes, os escolhidos. Agora, observe o botão de inscrição do canal. Você já é inscrito? Se não, inscreva-se agora. Não apenas para receber novos vídeos, mas para afirmar a si mesmo e ao mundo: eu escolho alimentar minha fé todos os dias. Há aqueles que vão à igreja apenas aos domingos, e há aqueles que fazem de cada dia um altar. Este canal é um refúgio espiritual para milhares de pessoas que muitas vezes não têm um templo físico próximo. Aqui, muitos encontram conforto, direção e esperança. Ao se inscrever, você se torna parte disso. Você se torna coluna de algo muito maior do que você mesmo. E se você já é inscrito, parabéns! Você é parte viva desta obra. Que honra é caminhar ao seu lado. Antes de sair, compartilhe esta mensagem. Envie para alguém que você ama. Para aquele amigo ansioso, para a irmã sobrecarregada, para o familiar que parece perdido. Talvez essa seja exatamente a palavra que eles precisam para recomeçar. Não guarde o pão espiritual apenas para si. Compartilhe, evangelize, seja ponte. E lembre-se, mesmo que ninguém te compreenda, mesmo quando sua mente te acusa, Deus está contigo. Ele te vê, Ele te escuta,
Ele te sustenta. A paz que você sentiu aqui pode ser contínua. Basta permanecer firme. Agora te faço um último pedido. Não pause ainda. Fique em silêncio por alguns minutos. Permita que a música de fundo penetre no seu espírito. Feche os olhos, respire profundamente e diga algo ao Senhor. Pode ser um agradecimento, um pedido, um louvor ou simplesmente: Senhor, obrigado por hoje. Este momento final não é apenas um encerramento, é comunhão. E na comunhão, o milagre continua. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Paz em Cristo!